A conversa é com integrantes da chapa Italianità em Movimento, da circunscrição Paraná e Santa Catarina. Estão conosco o advogado Walter Petruccello, que é conselheiro atual do Comites e já foi presidente e também delegado brasileiro junto ao CGE, e dois candidatos que estreiam na política italiana de base. Um é Ricardo Trento, que mora em Curitiba, e o outro é Dario Romoli, é um italiano de Vercelli, no Piemonte, que reside em Blumenau. Eu começo perguntando ao Ricardo Trento como é que ele concebe a comunidade italiana da circunscrição dos dois estados, Paraná e Santa Catarina. Obrigado, Peron, pelo convite e pela oportunidade da gente poder colocar um pouco da experiência e das nossas visões acerca da cultura italiana, né, dentro do que já sou produtor lá agora do Minha Cara Curitiba e do Festival Minha Cara, e a gente teve contato muito com essas comunidades acerca do festival. Então, eu entendo ou percebo que elas mantêm a sua cultura do imigrante, são unidas nessa relação, mas ocorre que a gente tem dois momentos, né? Um é a celebração das atividades, da sociedade, né? da comunidade em si, e o outro é como ela se relaciona com a própria Itália. E aí eu acho que tem uma distância a ser percorrida, que é trazer essas comunidades também para a Itália do século XXI, hoje. Percebo que há uma unidade, né, dentro dessas comunidades, onde elas mantêm essa cultura, mantêm a sua tradição e a língua, a sua culinária regional, as festas, as festividades entre as pessoas da cidade, e eles se reúnem para fazer a celebração desse imaginário italiano, mas, entretanto, isso ainda é uma ação dentro do século XIX. Agora, trazer a atividade para o século XXI, fazer essas aproximações, né, do que é hoje, de como a Itália também se vê hoje, é encurtar esse caminho e essa distância, que ela está distante. Então, é percorrer esse caminho que não foi percorrido ainda. Não é algo que é só do Comites, né? Mas é uma política pública de arte, de cultura das próprias cidades. Eu reforço um pouco mais a ação da arte e da cultura, que é o meu foco de trabalho, né, como produção cultural. Mas eu percebo que tem essa relação. Então, as comunidades se unem em torno dos objetivos. Quando tem alguma ação, ela também ela celebra e festeja isso, né? Mantém vivas as tradições folclóricas, a língua trazida dos imigrantes, dentro de algumas comunidades ainda o italiano é muito presente, muito forte, e eu percebo essa questão. Como fazer com que essa comunidade também se aproxime desta Itália desse século XXI, que é de vanguarda, que propõe que propõe ao mundo novos pensares, novos saberes, e contribui economicamente. Esse é um grande desafio também, que haja essa fruição desses direitos e também deveres a esse concidadão. O candidato Romoli gostaria de complementar? Sì, primeiramente boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Io peço já antecipadamente desculpa porque eu sou italiano e falo um português, posso dizer, um pouco macarrônico, portanto, se vou cometer um erro, vocês podem me corrigir, né? Porque não tenho uma fluência como vocês, obviamente. No, io moro aqui no Brasil há 11 anos, mais ou menos, né?
o que eu posso dizer no Brasil, que é onde eu vivo, né, que há muita Itália nesse Brasil, principalmente nesses dois estados, né, Santa Catarina e Paraná. Portanto, a cultura italiana se pode encontrar quase em qualquer canto, né, que seja gastronômico, que seja jurídico, não? Ou que seja de qualquer outro ramo, entende? Eu acho isso. Portanto, inclusive, eu me ambientei muito bem aqui, porque apesar de morar em uma cidade que não tem uma origem italiana, né, mas hoje os descendentes de italianos aqui são muito mais, né, que não o resto da população de Blumenau. Portanto, me sinto quase em casa, né? Walter, com você a bola. Eu acredito, sempre acreditei que a comunidade italiana, ítalo-brasileira, no Brasil em geral, mas especificamente no Paraná, Santa Catarina, ela procurou toda esta minha existência nesse meio, eu sempre verifiquei que ela procurou manter, né, um grande laço com a pátria dos seus antepassados, não é? Principalmente no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à gastronomia em si e outros laços que possam ter com a Itália. É evidente que nossa comunidade é de uma imigração bastante antiga, não é? Poucos são aqueles imigrados, como eu, como o Dário, eu também sou nascido na Itália, né? Eu vim antes que o Dário Rômulo, seguramente, mas eu digo assim, poucos são aqueles que têm o contato com aquela Itália mais moderna. Então, eu acredito que, disse muito bem o Trento, aí, numa pergunta anterior, eu acredito que também temos a obrigação de trazer para a nossa comunidade um pouco da Itália atual. A Itália atual, ela não é mais aquela Itália do passado, mas nem por isso nossos ítalo-brasileiros, os nossos italianos, enfim, a nossa comunidade, deve deixar de pensar naquele laço que ele manteve, que ele conheceu daquela época, né? Tudo nasce exatamente da Itália do passado, né? Então, é muito importante que também se conheça a Itália atual, mas é evidente que a nossa cultura, a nossa gastronomia, todo o nosso passado, não pode ser deixado de lado absolutamente. Eu acho que a comunidade italiana faz muito bem isso, mantendo esta cultura, esta estrutura do passado, nesse presente e, quem sabe, para sempre no futuro, mantendo essas tradições que os nossos antepassados, o antepassado daqueles pessoas que vieram para cá, evidentemente, mais tempo do que eu, como eu dizia, possam ainda viver com esta lembrança, né, da pátria Itália. Complementando mais ainda, né, Peron e Walter e Romoli, é justamente isso. As nossas raízes, elas dão esse alimento para que a gente possa construir essa Itália que a gente quer também dentro da gente. Passei sempre férias de infância no sul de Santa Catarina, na cidade de Uruçanga, e era muito lindo aquele lugar, né? Então, os italianos, quando chegaram também, eles escolheram lugares que remetiam às suas próprias paisagens, né? Que remetam a esses lugares, que tinham essas lembranças. Essa relação nostálgica que constrói essa cidade também, essa cidadania que a gente quer para o futuro. Grandes famílias construíram grandes empresas, construíram grandes negócios também, baseado também nesse lastro e nessa vivência que trouxeram nessa travessia, com essa esperança de construir um lugar novo, um espaço novo, que pudesse levá-los nessa Itália, trazer consigo essa italianidade. E é muito importante, como diz o Walter também, a gente manter viva isso, porque é o lugar onde a gente sempre vai beber na fonte. Quando eu estou com alguma dúvida, quando eu estou com algum problema, eu sei aonde eu vou me alimentar. E as minhas origens, elas são estrutura para que a gente possa
seguir adiante, com um novo olhar, novas perspectivas, mas também chegando nessa Itália do século XXI, né? Continuamos com você. Qual é a tua visão do Hum. papel dos comites? Para que servem os comites? Bom, eu estou chegando agora, né? Mas penso que ele deveria ser esse papel, esse órgão, esse conselho interlocutor, né? De trazer essas demandas e necessidades da própria comunidade, fazer essa comunicação com o consulado, encurtando esses caminhos. A gente não precisa ir bater sempre a porta do consulado para resolver ou tirar algumas dúvidas. Eu penso que o Comites ele também é um lugar onde de muito diálogo e acolhe esse cidadão, ou esse oriundi, esse italiano ainda que está em busca do reconhecimento da sua cidadania. Eu penso que a cidadania, o reconhecimento da cidadania é só simplesmente um papel. Eu posso contar para vocês o que aconteceu comigo, a minha experiência disso, né? Que quando eu fiz a primeira vez o Festival Minha Cara, parece que eles estavam honrando um passado que saiu da Itália, que teve um desapego de sair do seu lugar, da sua terra, e atravessar um oceano no escuro sem saber o que ia encontrar pela frente. Quando eu obtive a minha cidadania em 2016, para mim, a minha sensação é que houve uma fusão, um fio que foi partido que ele voltou a percorrer de novo, né? Esse fio foi ligado. Então, essa corrente de vida que veio lá do antepassado, dos primeiros, até a mim, ele foi restabelecido como um fluxo de alimento para o meu espírito, né? Para entender. Porque conscientemente, emocionalmente, eu já me sentia e me sinto italiano. Entretanto, o reconhecimento desse papel, né, para mim, a minha sensação é de que houve uma fusão desse fio que havia sido rompido. E estar com vocês hoje, para mim, nesse lugar de concorrer a esse lugar de para uma vaga no conselho, é como se os antepassados viessem e falassem, olha, é isso, sabe? Honrando todo o esforço de vida que eles fizeram. Então, eu entendo que a relação do Comites, a partir de mim também, é esse lugar de comunicação, de interlocução entre o cidadão italiano, ou oriundi, ou aquele ainda que está na fila, das comunidades que queiram esclarecimentos, que tenham seus anseios, que estão em busca até do reconhecimento da sua cidadania, de esclarecimento de quais são os passos, como que a gente pode orientar, quem são as pessoas que podem estar orientando nessas questões legais, mas também orientar que não é só o papel que você tem que buscar, mas é buscar a sua plena cidadania, que é a busca da língua, a busca da cultura, fortalecendo as suas próprias tradições, aquilo que a gente aprendeu do pai, da mãe, dos avós, dos nonos e das nonas. O que eles trouxeram para a gente? Qual é essa sabedoria que eles nos deram? Eu primeiro preciso resgatar isto quando eu vou buscar a minha cidadania também. E eu penso que o Comites ele pode ser esse papel de interlocução, de comunicação, de diálogo, de orientação, também nesse âmbito, Perón. O Rômulo poderia complementar, Rômulo? Como é que você vê o papel dos comites? Você é italiano, chegou no Brasil há uns 10 anos, pelo que consta. Como é que você vê essa realidade? Talvez anos atrás, 10 anos atrás, quando foi, o comitê era talvez subestimado.
para nós italianos, né? Ou seja, talvez não se pensava que não precisava ter necessidade de alguém que fizesse como de intermediação entre eu, italiano, e o consulado, né? Tipo, eu entro em contato com o consulado e risolvo o meu problema. Mas agora me estou dando conta, ed é também por isso que eu decidi ter essa oportunidade, porque eu sou realmente também, para mim, é a minha primeira experiência, portanto, como eu posso dizer, não espero, né, de tentar ajudar as pessoas, né, mas é um pouco complicado. O que eu posso dizer? Eu vejo o comitê como um grupo de pessoas que tentam resolver um problema, né? De quem? Ou de nós italianos, de que já têm a cidadania italiana, ou justamente daquelas pessoas que estão atrás da cidadania italiana, né? Claro que acho que o comitê não tem somente essa função, porque a função do comitê é também a divulgação da língua italiana, da cultura italiana, de proteger também a parte social dos italianos que residem no Brasil, né? Mas é óbvio que hoje o comitê é, como falou o Ricardo, é um intermediário entre o consulado, que deveria fazer ou ter um seu papel, né? E o cidadão italiano ou o descendente de italiano, né? Eu espero que o comitê consiga juntar essas duas partes, né? Porque não é uma questão de ir contra o consulado ou nada, mas é óbvio que no consulado hoje há vários problemas, que dependem de vários fatores, né? Óbvio, né? Mas hoje ainda mais são problemas que pioraram provavelmente, né? E, portanto, talvez por falta de funcionários, né? O consulado, em particular, aquele de Curitiba, não consegue atender toda a comunidade, que é muito grande, né? Portanto, talvez um órgão como o comitê possa tentar ajudar, né, a facilitar a aproximação dessas pessoas, italianos ou não italianos, né, requerentes de cidadania ou tentando fazer o passaporte, para conseguir, né, não ter que esperar 2 anos, 3 anos, 10 anos, talvez, um processo de cidadania, por exemplo, né? Isso acho que é um papel muito importante que terão os representantes do comitê. Walter, né? você, advogado, você já tem cancha, experiência do CGIE e já foi presidente do Comites, pelo que me consta, participante desde praticamente a fundação. Com essa experiência, qual é a tua visão? Qual é o papel do Comites, afinal, Walter? Excelente esta oportunidade, meu caro Peron, porque a gente precisa saber e falar que nós somos um órgão de voluntariado, antes de mais nada. Aqui ninguém tem uma remuneração, ninguém tem ganho para fazer parte desse comitê, né, como a gente costuma chamar, o Comitato dell'Italiano all'Estero, ou conselho, como alguns chamam, não tem problema. Então, você não deixa de ser um conselheiro, né, num comitê. Mas é o seguinte, esse comitê, quando ele foi fundado, digamos, foi criado pela legislação italiana, ele tinha como objetivo, assim, ser uma espécie de um mini parlamento local, né, para que pudessem ter algum diálogo, algumas sugestões que pudessem ser dado aos nossos representantes consulares e diplomáticos. No entanto, a legislação, ela não deixou claro quais são as funções administrativas dos COMITES. E nós passamos a ser simplesmente um órgão consultivo, sem nenhuma vinculação. Então, tudo aquilo que nós podemos fazer e sugerir, por exemplo, nós dependemos simplesmente da boa vontade do cônsul de turno. Nós tivemos aqui mesmo, na nossa circunscrição de Curitiba, excelentes cônsules que deram oportunidade para que nós, eu como presidente, outros presidentes, até o próprio Comites nas reuniões, né,
dos quais eles sempre participaram, que desse oportunidade para que nós pudéssemos sugerir várias modificações. Muitas coisas que hoje estão em práticas, e eu posso dizer isso com muito orgulho, foram objetos das minhas e das nossas sugestões dentro do consulado para que melhorasse algumas coisas em relação a isso, mesmo quando a gente fazia parte do TDE, do Intercomites, que é, digamos, é um órgão um pouco hierarquicamente superior ao Comites local. Então, mas o que acontece é que nós dependemos da boa vontade. O Comites ele foi criado no mundo inteiro, e cada país, cada circunscrição tem uma peculiaridade. Então, nem sempre aquilo que aqui é um problema, lá na Alemanha é um problema, ou o que lá na Inglaterra é a solução, aqui seja um problema. Nós procuramos sempre ter um diálogo com as autoridades consulares diplomáticas, no sentido de transmitir aquilo que diziam nossos amigos aí, anteriormente, no sentido de transmitir esses problemas que a nossa comunidade enfrenta. E não são poucos os problemas. Eu concordo plenamente quando dizemos que é inadmissível que se espere 10 anos para ter um reconhecimento do seu direito à cidadania italiana, ou até agora, graças a Deus, está sendo modificado algumas coisas, mas também, como fez o cônsul anterior, de abrir uma agenda para passaporte por um ano inteiro, então você agendava hoje para ser atendido em 2022, isso agora já não é mais assim, graças a Deus, mas enfim, então é muito importante que esses conselheiros que vão ser eleitos, e o seu presidente, que eles vão eleger dentro desse conselho, que possa ter um diálogo, e um diálogo muito aberto, honesto, profícuo. Também porque não é sempre fácil quando algum conselheiro vem com a pedra na mão contra o consulado. Nós temos também que conhecer a questão interna, a questão de dentro, né? A falta de estrutura. Hoje, o consulado de Curitiba, falo aqui por nós, ele tem o mesmo número de funcionários que tinha há 25 anos atrás, 20 anos atrás. Alguém sabe quantos inscritos tinha no consulado italiano 20 anos atrás? Não chegava a 15, 20 mil pessoas. Hoje estamos com 100 mil. Somos a segunda circunscrição do Brasil, não é? Somos o segundo maior consulado do país. E estamos lá com a estrutura que nós tínhamos há 20 anos atrás. Então, a gente precisa entender que as pessoas têm capacidade física também para atender a população, né? E a população, a nossa comunidade, nem sempre entende isso e luta pelo seu direito. Então, o nosso dever é tentar, digamos assim, transmitir os problemas de ambos os lados e verificar aquilo que nós podemos ser útil no diálogo dessa comunidade com os nossos representantes diplomáticos consulares, né? Lembrando ainda que o Comites tem uma missão muito grande, que é dar parecer sobre atividades que dizem respeito à nossa comunidade, e até parecer sobre a parte econômica, com as entidades que prestam assistência cultural, o ensino da língua e cultura italiana, que pedem dinheiro ao governo italiano. Nós temos um parecer, que não é vinculante, mas é obrigatório. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas, sim. Eu entendo, sim, que nós temos uma limitação legal, que se o cônsul não quiser nos receber, não quiser prestar atenção no que falamos, ele não vai prestar atenção. Mas a legislação, inclusive eu lutei muito por isso, precisa ser modificada, precisa ser modernizada, para que o próprio Comites, os próprios conselheiros saibam melhor as suas funções e possam agir dentro daquelas funções que a legislação vai lhe dar, se num futuro tivermos uma legislação melhor. Hoje, infelizmente, como eu dizia, nós ficamos muito dependentes da boa vontade do nosso representante, do nosso cônsul de turno, né? Se pegarmos aí um cônsul que não quer saber do Comites, ele nem sequer na reunião do Comites vai, não é? Manda lá um representante, você manda. Tem consulados, eu sei disso de viva presença, tem consulados aí que quando tem reunião do Comites, não vai ninguém do consulado. E nós aqui, graças a Deus, nesses 20 anos que eu faço parte, mais de 20, né? Em outubro eu fiz, faço as contas aí desde 83, estou fazendo 38 anos de participação na comunidade. Eu não me lembro uma reunião em que um cônsul não mandou o seu vice-cônsul, não mandou um representante, ou ele mesmo não esteve presente. Então, isso é muito bom. E depende muito da capacidade que você tem de dialogar com essas autoridades.
Porque se você for com as pedras na mão e for bater de frente, achando que você tem um poder que você não tem, você, sinceramente, você vai ter mais problema do que solução dentro da comunidade. Concordo, Walter, com você. Também é uma contribuição, quando você fala 120 mil, né, vale lembrar que é uma cidade. São muitas cidades que têm uma cidade de 120 mil habitantes que é gerida e gestada por 25 pessoas, praticamente, dentro do consulado, né? Então, é muita atividade. E eu penso que o Comites, ele vem nesse lugar, Peron e Walter e Romulo, que é de interlocução, porque tem assuntos, orientações, que às vezes não precisa estar dentro do consulado para você ter, e sim através dos próprios conselheiros dentro do Paraná e Santa Catarina, que podem dar essa assistência também a essa comunidade toda, como bem disse o Walter aí. E uma outra coisa, há 20 anos atrás, a gente não tinha uma comunicação como nós temos hoje, que são canais muito mais virtuais, que chegam, que conseguem disseminar uma informação para essa população italiana, né, essa comunidade italiana que existe no Brasil. Então, a gente também pode fazer uso desses canais para comunicar melhor essas relações, né, e melhorar essa articulação também com o próprio consulado. Como o Walter bem disse, se o cônsul não quiser receber o Comites, ele não vai receber, ele não pode dar bola, mas como que a gente pode articular melhor essa relação, esse trânsito, né, ter sempre um trânsito fluido com a autoridade italiana presente em Curitiba? Ricardo, eu complemento com uma coisa muito importante. Um dos papéis fundamentais que o Comites tem, e isso foi bem dito aqui por outros colegas, é a questão da informação. Veja bem, graças a Deus não é a maioria, mas é um grande percentual de cidadãos inscritos no consulado, desses 120 mil hoje, e fazendo um parênteses, na Itália existem milhares de cidades com 10, 20 mil habitantes que têm 30, 40 funcionários. Não é? Nós temos aqui com 100 mil, que é uma cidade já de grande porte na Itália, temos 20 funcionários contando o cônsul e aqueles que são contratados apenas temporariamente. Então, você pode imaginar. Mas eu dizia assim, nós temos um papel importantíssimo na questão da informação, porque, graças a Deus, repito, não é a maioria, mas muitas pessoas, né, que obtêm o reconhecimento da cidadania italiana e em seguida conseguem o seu passaporte, eles desaparecem. Por 10 anos, porque ele não precisa de renovar passaporte, ele não atualiza endereço, ele não atualiza o nascimento de um filho menor, só vai lembrar do filho a hora que ele precisar do passaporte para registrar o filho, ele não atualiza, eu sei de centenas de casos, não atualiza a morte de algum parente, de um pai, de uma mãe, infelizmente, de algum ente querido da sua família, ele não manda o óbito lá para o consulado para regularizar, esquecendo que a cidadania italiana, que é um direito da pessoa, tem também o dever, que é o dever do registro civil. Todos esses atos que nós fizemos, nascimento, casamento, morte, divórcio, tudo isso ele é transcrito para um registro civil da Itália. Então, não é porque eu me divorciei no Brasil que eu pego a certidão de casamento averbado do divórcio e mando para o consulado. Não, eu tenho que mandar as peças do divórcio, porque o divórcio vai ser homologado na Itália, eu vou me tornar divorciado também lá no registro civil italiano. Então, essas informações, eu acho que nós temos competência, temos condições, e orientações para que, como disse o amigo Trento, com a modernização de hoje da comunicação, que tem milhares de modos hoje de se comunicar com as pessoas, né? Ninguém mais nem usa carta, nada mais, né? E-mail, Skype, Facebook, todas essas coisas aí modernas, que eu já sou um pouco mais antigo, mas já participo de bastante delas, né? Tudo isso permite com que você atinja a maior parte da população, maior parte da nossa comunidade. Mas é importante que essa mesma comunidade também pense um pouco de cumprir as suas obrigações, né? Dizer, eu
Eu tenho casos, eu poderia citar dezenas de casos, né? Não é que eu estou me inventando aqui, de pais que... Eu tenho um caso assim que é emblemático, emblemático. Uma mãe que me mandou uma certidão de nascimento da filha, pedindo, pelo amor de Deus, se eu podia traduzir urgente, porque faltava um mês, ela ia fazer 18 anos. Daí ela teria que esperar lá na fila, porque a maior de idade não é direto, aquelas coisas todas, que agora não vamos entrar no mérito. Né? Mas, veja, ela tem cidadania, sei lá, 10, 15 anos, e agora que a filha vai fazer 18 anos, foi que ela acordou e ficou desesperada. Né? Eu falei, olha, a senhora, fizemos o documento, a senhora manda para o consulado via correio, se eles receberem antes dos 18 anos, eles vão protocolar, não vai ter problema. Agora, se chegar um dia depois, eles vão devolver para a senhora e dizer que tem que entrar na fila. Então, veja, isso também é uma falta de conhecimento das pessoas e uma falta daquela italianidade que eu treino se referia no início, que a gente tem que manter. Porque ser italiano ou ser ítalo-brasileiro e requerer a cidadania não é só para ter um passaporte vermelho e mostrar nas redes sociais e dizendo, Estados Unidos, me espere, agora eu não preciso de visto. Eu sou muito, muito rígido com relação a isso. Eu reconheço e vou reconhecer a minha vida inteira todos os direitos que as pessoas têm. E os direitos são direitos. Mas nós, junto com direitos, temos obrigações que nós, muitas vezes, não estamos cumprindo. Então, o COMETS tem uma função primordial nesta informação. Pois é, o Walter coloca uma questão aí de o Comites criticando o cidadão, mas a instituição é o Comites. Eu pergunto então para o candidato Trento, como é que ele analisa, como é que ele vê, como é que ele critica ou não a atuação dos representantes da comunidade italiana. Isto engloba Comites, CGIE e o parlamento também. Eu vou colocar sempre a partir de mim, porque é esse lugar que eu consigo enxergar. Veja, quando eu obtive a cidadania, eu peguei e virei as costas e fui embora. Agora tenho o meu papel. Mas hoje, esse lugar, para mim, me é mais esclarecido. Então, é desse lugar que eu também posso falar. Desse esclarecimento, que a partir do momento que eu vou em busca de algo, esse algo também precisa vir em busca de mim. Ou eu também preciso ir buscar, né? Esse lugar. A gente não pode fazer 100% no outro se o outro também não quer. Mas eu também, esse lugar de comunicação, que até há pouco tempo a gente não tinha esses mecanismos de informação. Então, a pessoa pegava a cidadania, e eu conheço alguns que não sabem o que é o Comites, porque existe essa dificuldade com essa comunicação que agora começa a ser melhor construída e melhor pensada. Eu penso que, a partir do momento em que a gente tenha os canais de comunicação, eu posso estar tendo essa via de mão dupla. Se a gente for falar de um termo de cobrança, essa cobrança não pode estar existindo, porque eu também tenho que, enquanto cidadão, saber quais são esses direitos. E eu preciso ter um lugar que me informe sobre isto. Mas se até então a gente não tinha este lugar muito bem definido, vamos colocar hoje vamos chamar de rede social, quem vai esclarecer isto? Então, eu entendo que quando você me traz essa questão, Peron, em mim me causa uma reflexão, que qual é a minha parte que eu não estou fazendo ainda em busca desse lugar que eu estou querendo alcançar. Porque esse lugar ele não vem até a mim se eu também não o for. Entende? E eu penso que esse é uma via de mão dupla. Eu não vejo isso como uma culpabilidade de alguém, mas eu penso que é um amadurecimento que nós vamos entrar agora, em que essa fruição dessa comunicação, desse estabelecimento desse ponto, início, que vai, olha, nós temos um lugar em que
as suas dúvidas também podem se tornar em direitos e deveres a serem construídos, mas também dentro do próprio cidadão. Nunca é alguma coisa externa, sempre uma relação interna, que a pessoa também precisa buscar. Então, eu vou, bem diz assim, eu não tenho problemas de viajar com o meu passaporte brasileiro, porque a gente sempre consegue entrar e eu nunca tive, a gente não tem problemas de entrar. Aí não é um visto americano, vai para São Paulo e tira o seu visto americano, se é para ir para os Estados Unidos e tudo isso. Não é esse passaporte, mas eu entendo que a busca de um lugar legal também requer uma legalidade de mim, que é a busca do conhecimento, da informação. Eu também tenho que buscar, e essa informação também está disponível nisso, né? Talvez não dê para perguntar, mas tudo bem. Peron, me permita ingressar nesse debate, Peron. Até para ajudar os nossos candidatos que reconhecem que é a primeira vez que participam, e, claro, na vida a gente tem também que contar a experiência, né? Ninguém nasce sabendo nada e tal. Mas eu queria só dizer o seguinte, pegando um pouco a pergunta do Peron, que era de um pouco diferente daquilo que foi considerado aqui pelos meus colegas aqui, meus amigos. Primeiramente, reconhecer que a taxa de cidadania foi criada por um parlamentar, ou foi proposta por um parlamentar eleito na América do Sul, justamente com votos do Brasil, não é? A taxa foi proposta de acordo com um partido político, deixa para lá agora qual é o partido, não me importa, né? Mas que estava no governo à época, com o apoio do parlamentar eleito aqui na América do Sul, para que essa taxa fosse, digamos assim, utilizada ou devoluta aos consulados de acordo com as suas arrecadações e ser aplicada na estrutura desse consulado. Só que o Ministério do Tesouro, o governo na época, vendo que esse valor seria um valor bastante considerável, eles resolveram achar que esse dinheiro tinha que ir para o Tesouro e depois eles fariam uma devolução de uma parte, que seria na base de 1/3, para que os consulados mantivessem sua estrutura. Então, esta era a questão por que se criou essa taxa inicialmente. E a outra questão que você coloca, eu diria assim, que o Comets, ele fez tudo o que era possível fazer. Só não fez mais porque a legislação não permite e alguns cônsules bloqueavam exatamente aquele passo um pouquinho maior do que a sua capacidade jurídica de fazer. Mas não posso deixar de dizer aos meus colegas, que talvez nem saibam quem são eles, mas que nós temos um grande problema, que é exatamente a nossa representação parlamentar. Aqueles parlamentares eleitos por nós no exterior, que já estamos na 3ª legislatura, né? E já elegemos bastante gente, inclusive o Brasil, nós temos parlamentares já que tinham sido eleitos anteriormente e que agora tem outros parlamentares no parlamento italiano, inclusive reeleitos, né? E que até hoje já estamos passando quase dessa 3ª legislatura, estamos chegando aí quase no 4º ano de mandato, eu não vi mais um projeto, uma defesa no parlamento em favor da nossa comunidade no exterior. E quando eu falo uma defesa, eu falo inclusive de projetos de lei para modificar algumas coisas que prejudicam os cidadãos do nosso país. Entendeu? Que prejudica os italianos no exterior. Então, eu não consigo entender, e falo isso com mágoa no coração, falo mesmo, e não tenho medo. Eu não consigo entender aonde a nossa comunidade italiana, ítalo-brasileira, foi tirar esses nomes para eleger que nunca haviam participado da nossa comunidade, deixando de fora pessoas competentes, não é? Que poderiam ser mais úteis, que tinham mais conhecimento. Elegemos parlamentares que pediram desculpas por não falar italiano. Eu quero pedir desculpa. Eu estava presente na reunião, na embaixada com o parlamentar, que disse, eu quero aqui pedir desculpa que eu não falo italiano, mas eu prometo que no final dos 5 anos de mandato eu vou estar falando. E tenho certeza que passou os 5 anos e não está falando ainda italiano. Entendeu? Então, como que isso é possível? O que falta para que a nossa comunidade entenda isso?
E talvez falte exatamente aquilo que o Dário e o Trento disseram, talvez falte informações, não é? Talvez a política seja diferente do trabalho, né? Fazendo uma política boa, ou seja, uma campanha política, uma propaganda política, seja mais conveniente do que trabalhar. Você veja meu caso, eu trabalho 30 e como eu disse agora há pouco, vou fazer 38 anos aí, fiz, né, em outubro, 38 anos de atividade na comunidade, e o cidadão que tem competência mais, ou mais dinheiro do que eu, e faz uma propaganda política melhor, que mandou lá 1 milhão de cartas, né, conseguiu se eleger, né, e não se vê uma atitude sequer em favor da nossa comunidade. Não se vê um projeto de lei apresentado ao parlamento que vá ser aprovado ou não vá, né? Isso não é o caso, mas que apresente, que diga, estou lutando por isso e por aquilo, né? Estou defendendo a minha comunidade lá do Brasil, porque lá os consulados não estão adequadamente com estrutura, vou brigar aqui no parlamento, vou fazer uma reunião com o diretor-geral da Farnesina, vou mexer no Ministério do Interno, que os trentinos até hoje, 15 anos esperando aquela cidadania, aquele parecer de Roma, que a lei já acabou 10 anos atrás e até hoje tem gente esperando o parecer de Roma. Tem um parlamentar que foi lá no Ministério conversar com o ministro do Interno para dizer, senhor ministro, tome uma providência, fala aí quem é que é responsável por isso. Não tem. Então, eu posso dizer a vocês que a pergunta sua nossas entidades representativas estão muito, muito, muito fracas. Muito, muito, muito ruim. E não me importa em dizer isso, e se algum parlamentar quiser me contestar, estou aqui à disposição. A esses parlamentares eleitos e reeleitos, ou eleitos anteriormente e não reeleitos, né? Parlamentares que se elegeram, não se reelegeram e fizeram uma empresa de cidadania para prestar assessoria paga. Então, esse é o objetivo, né? Então, isso a gente não pode aceitar. Isso a comunidade não deveria aceitar, né? Se você elege alguém, é para te defender no parlamento, né? Não entro no mérito de partido, não entro no mérito de ideologias, né? Não entro nessa questão, mas entro na questão que, se eu sou eleito por uma comunidade, eu tenho o dever de defender esta comunidade e tentar resolver os problemas dessa comunidade. E eu, até hoje, não vi um projeto de lei, uma defesa que fosse feita no parlamento em defesa da nossa comunidade, criticando os nossos problemas ou tentando resolver os nossos problemas. Eu ousaria complementar um pouquinho mais quando você fala no silêncio de nossos representantes e de todos os níveis, você disse bem, porque eu vou devolver a palavra para o Trento, porque ele estava falando, ele pediu para voltar a falar vamos chegar lá, Trento. Mas antes eu queria colocar o seguinte, na falta de informação, é uma coisa que me diz muito respeito à INCIEM e a mim, que estou há praticamente quase 30 anos nesse pedaço aí. Mesmo no período em que a INCIEM foi calada por censura e boicote de uma autoridade consular que não suportava a crítica, não houve manifestação. Quer dizer, então não é problema de falta de informação, que muitas vezes é falta de coragem mesmo de assumir o seu papel. Aí eu agrego a tuas palavras essa pequena informação que eu posso dar com um exemplo pessoal. Porque, na verdade, a censura não era só a revista. A censura era a voz do Comites. Você sabe disso, Walter. Você conhece a história. Verdade, e concordo com ela. Foi verdade isso, sim. Você passou um problema gigantesco, infelizmente, né? E você tem razão. Faltou a defesa da revista ou da edição, seja lá como for, de vários dos nossos níveis, inclusive a meia-culpa, que eu também deveria ter enfrentado com mais vontade o cidadão que você se referiu. Em função disso, né? Você fez a tua parte, desculpa. Um pouco tarde, mas fez. Renunciei.
Renunciei porque, talvez os colegas não saibam, renunciei à presidência do COMETS justamente pela falta de diálogo e de receptividade do nosso representante consular, que não se importava mínimo com o COMETS, com a ICM, com qualquer entidade, nem sequer com a comunidade. Eu devolvo, então, ao Trento a palavra, por favor, Trento. Eu penso que é uma questão de unidade, né, Peron, e de união da relação. Como que eu posso manter a comunidade e as comunidades unidas, desinformadas e sem essa informação que chegue até ela? Mas com uma informação com conhecimento, né? Porque eu não posso basear uma informação somente numa relação de opinião. Eu preciso construir conhecimento dentro das comunidades para que essa unidade, essa união, ela possa surgir. Porque eu não posso ter união onde uma informação é baseada em 3 linhas, né? Ou numa relação muito parca. Então, essas informações a comunicação que chega, ela também tem que ser atribuída, né? Ela tem que ir junto, processos de conhecimento, e de conhecer o que é a Comites, como funciona o sistema Itália, porque as pessoas pegam a cidadania e elas ficam desamparadas nesse lugar também, porque as nossas instituições, elas não têm esse lugar de esclarecimento. Então, quando eu levo informação, mas eu também levo conhecimento, a pessoa, esse cidadão, ele se torna muito mais proativo também, de busca, e ele briga pelas coisas mais coerentes e mais certas, e ele vai encontrar num lugar. Então, conhecer o que é o sistema Itália, conhecer como funciona todo o processo civil também para esse cidadão que está vivendo no exterior é importante para ele, porque a gente está aqui em Curitiba, que está muito próximo à estrutura consular, mas e quem está muito mais distante da cidade, da capital? O que ele encontra enquanto meio para sanar as suas dúvidas? É por telefone somente? E ele vai falar com quem? Aí, a gente tem os horários muito reduzidos, né? Se tem os horários de trabalho e que, de repente, as pessoas não têm esse lugar de interlocução. Agora, eu penso que a informação ela também tem que ser encaminhada com processos de conhecimento. Aí a gente está falando entre, como já diziam os gregos, né, a doxa, uma opinião, e a episteme, que é o conhecimento. Então, senão a gente vai ficando nessa polarização que não leva a essa discussão e cria muito mais desavenças do que processos de articulação para ir solucionar esses problemas que a gente tem. Penso que ouvir quais são essas demandas para propor as soluções, para propor mecanismos que possam diminuir essas distâncias e essas diferenças. Como que a gente pode estar trabalhando para diminuir uma fila? As pessoas entram numa fila e em quanto tempo? Como eu posso aproveitar esse meu tempo na fila? É como se fosse o meu tempo de nascimento. Eu vou nascer de novo para um país inteiro, né? Como eu posso aproveitar esse tempo que eu estou na fila também, que não precisa ser de 9, 10 anos? Eu fiquei na fila 8 anos para obter minha cidadania. E quando eu tive a minha cidadania, Peron, eu demorei mais... eu só fui entrar na fila para pedir o meu passaporte 2 anos depois, quando eu tinha a expectativa de uma viagem pela frente. Agora, sem isso, para que eu vou inflar mais? Ou como é que é o termo que eu vou dizer agora? Por que eu vou inflar mais essa máquina só para em busca de um passaporte e deixar ele vencendo dentro da gaveta? A gente precisa levar esses esclarecimentos, levar essa consciência, essas reflexões. Ok, vamos para a sua cidadania, você tem direito ao passaporte? Tem. Mas qual é essa distância que você vai usar? Eu vou pegar e vou deixar ele vencendo dentro da gaveta? Eu fui tirar o meu visto para os Estados Unidos, meu passaporte brasileiro,
porque eu tinha que estar preparado como profissional. Se alguma viagem acontecesse, se preciso que você venha para uma reunião aqui, estou pronto. Mas o meu visto venceu e eu não fui para os Estados Unidos, você entendeu? Então, eu quero relativizar essas distâncias, que é qual é a necessidade de urgência que me faz entrar numa fila. Vamos objetivar um pouco mais a nossa conversa e eu gostaria de saber quais são as Obrigado. prioridades da plataforma, da chapa, quais são os pontos que pretendem trabalhar e como é que isso vai se configurar, sabendo que o Comites não vai ser formado somente por pessoal da chapa Italianità em Movimento, vai ter gente de outras tendências também. Bom, eu creio que esse diálogo ele só pode existir após a concretização da eleição para ver como é que são as cadeias, porque pode ser que nem eu seja eleito, né? Então, eu estou falando de um lugar aqui que a gente tem proposições, propostas dentro da questão. A fila é sempre uma questão que traz entra num processo de dor sempre das pessoas, porque tem 9, 10 anos para a busca desse reconhecimento, mas que tipo de processos a gente pode construir juntos, olhando os modelos que já existem, o que a gente pode fazer, como que nós podemos contribuir para que isso só vou saber quando a gente estiver dentro. Fora eu não consigo ainda. Um dos pontos que é base também é língua e cultura italiana, né? A parte da formação. A busca da cidadania, ela também requer esse lugar, que eu sempre estive falando para você, comentando aqui, que é como eu posso me buscar também enquanto cidadão. Então, eu vou estudar o italiano também, né? Vou buscar a formação dentro da língua, para que quando eu esteja com a cidadania também isso possa acontecer. Eu digo que eu estou nesse processo, inclusive, antes de entrar como candidato dentro do Comites, eu já senti a necessidade de buscar a formação na língua italiana, para resgatar essa questão da mátria, né, da nossa mátria. E a questão da cultura, né, fazer a fruição dos bens culturais chegarem dentro da população. E isso é uma das proposições, né, para mim, muito claras, dentro da produção do Festival Minha Cara, do Festival Minha Cara, que acontece em Paraná e Santa Catarina. Eu senti muito essa questão, muito presente, para que isso deve ser um direito de chegar até as comunidades. E isso também é um sonho do próprio cônsul, né, que criou o projeto já há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Então, isso é uma das ações que a gente está trazendo como pauta também na fruição dos bens e na produção cultural para que chegue também a essas comunidades. Que haja, a partir disso, processo de transcendência, né, de formação de repertório, de conteúdo, de novos pensamentos a partir da reflexão que a arte e a estética possam trazer. E a questão da própria assistência ao cidadão italiano que está aqui no Brasil, mas também aquele que está fora do país, né, para que ele não chegue na Itália e não se sinta deslocado. Eu estou chegando num país que é diferente daquilo que eu vivo no meu dia a dia. Então, a relação artística e cultural, ela faz o quê? Essas distâncias diminuírem para o cidadão que também está viajando, que também, por exemplo, almeja a morar fora, e fazer articulações de negócios, né, novos empreendimentos, trazer os empresários italianos a investirem também, fazer essas articulações, né, essas proposições junto ao consulado, que o cônsul também já faz isso, né, o consulado também já faz, mas é intensificar, né, na proposição de geração de negócios com empresários italianos e brasileiros. Eu perguntaria para o candidato, aliás, o Walter, que é coordenador da chapa, e não só da chapa, como também de um grupo nacional que se formou nessa eleição, que é a Italianità em Movimento, que está presente em praticamente todas as circunscrições consulares. Nós tivemos lá atrás a Task Force, nós tivemos depois a taxa, e teve a outra lei para devolver um pedaço da taxa. E obstrucionismo consular
continua e agora, como se fosse a cerejinha na ponta do bolo, vem o desenterramento, isto é, a ressuscitação da uma tese aí que já estava superada, a grande naturalização. O que o grupo pensa, Walter, a respeito desse tema, pois que, de certa forma, todo mundo está percebendo que se trata mais de uma atitude obstrucionista do que legal, né? Já tem orientação para as comunidades, para os municípios, já tem orientação para os consulados, temos até alguma posição dos consulados, mas a gente sabe que esse tema tomou conta da vocatura do Estado italiano, quer dizer, é o próprio Estado italiano que está tentando complicar ou pelo menos retardar as coisas. É excelente essa tua colocação, essa tua pergunta, que vai me dar a oportunidade de manifestar a minha opinião pessoal, por enquanto, sobre esse tema. Precisa esclarecer a nossa comunidade o que é a grande naturalização, porque muita gente ouve falar, mas a maioria não sabe do que estamos falando. A grande naturalização, na verdade, ocorre em 1889, quando o governo brasileiro, através de um decreto do presidente, determinou que todos os cidadãos estrangeiros que estivessem no Brasil até aquela data seriam considerados brasileiros, a não ser que eles se manifestassem dentro do prazo de 6 meses que ele queria permanecer com a sua cidadania de origem, a sua naturalidade de origem, né? No caso, os italianos permanecerem italianos, etc. O que acontece? Você imagina se em 1889 alguém ia saber que o governo estava dando para ele a cidadania brasileira e que se ele não quisesse perder aquela de origem, ele teria que ir a algum lugar se manifestar. Não é? Se fosse hoje, eu diria que está ótimo, porque hoje teria se comunicado para todos os lados. Muito bem. Isto foi tirado recentemente por alguém, que eu não sei quem foi, que inventou essa história, para bloquear, de fato, essa questão do pedido da cidadania italiana, principalmente aqui no Brasil, porque essa diz respeito a nós brasileiros, né, a nós descendentes de italianos residentes no Brasil. Então, todos aqueles cidadãos que, teoricamente, tivessem migrado antes de 1889, os seus descendentes não teriam esse direito. Isso foi determinado num tribunal italiano, não é ainda não houve ainda uma definição final, a Corte Constitucional não se manifestou, a Corte da Apelo não se manifestou, houve a manifestação de um tribunal, se não me falha a memória, não querendo chutar, de Nápoles, se não me engano, e alguma coisa talvez em Roma, mas não... 1907, a decisão de Nápoles. De Nápoles, exato, lá naquela... De Nápoles, exato, lá naquelas épocas lá, e alguém desenterrou isso, né, dizendo, espera aí, então aqueles cidadãos, eles são brasileiros, perderam a nacionalidade italiana, os seus descendentes não podem ser italianos. Só que isso nunca foi considerado, né? Agora houve comunicação recente, mas recentíssima, deste mês aí, algum município, algumas prefeituras já receberam o comunicado dos seus chefes, digamos assim, que dizem que é para eles segurar não é para negar, eles não podem dizer eu não te dou a cidadania, eles para segurar. Então, aquela pessoa que vai para a Itália pode arriscar ficar lá 2 anos esperando. Né? Então, vai ser uma coisa que praticamente vai impossibilitar aquela questão da pessoa ir para a Itália fazer a cidadania. Em relação aos consulados, aquilo que a gente ouviu e até conversou alguma coisa, que eles não receberam uma ordem expressa dizendo aplique aquela decisão da corte, porque não houve uma decisão de uma corte superior. Né? Então, eles ainda estão aceitando. Mas eu não tenho dúvida de que se houver um recurso à Corte Constitucional, à Corte de Cassazione, à Corte de Assis, de Apelo, etc., né, da Itália, quem apelar vai ganhar, porque se eu não me manifestei que eu queria manter a cidadania italiana, eu também não me manifestei dizendo que queria a brasileira. Né? E se hoje eu entro no Ministério da Justiça e peço uma certidão negativa de naturalização, ela é emitida dizendo que eu não me naturalizei. Então, como é que alguém
quer me dizer que eu fui obrigado a me naturalizar porque o governo me deu essa naturalização unilateralmente, por vontade dele, sem nenhuma manifestação da minha parte. Então, é uma polêmica muito grande, mas que eu acho que aí também entraria, e digo bem claramente novamente, entrariam os parlamentares que poderiam levantar essa questão no parlamento, não é? Que poderiam até fazer uma lei sobre isso, não é? Ou que poderiam até, teoricamente, eles têm poder para isso, fazer um pedido, não sei, aí não quero entrar na parte jurídica italiana, que nem sempre com isso tudo, que vá à Corte Constitucional e que declare a inconstitucionalidade desta decisão, né? Porque não houve manifestação expressa. E nós que lidamos no campo jurídico sabemos que nem sempre uma decisão unilateral ela determina a minha vontade. Então, eu acredito que é hora de alguém tomar uma providência, porque isso vai acabar sendo usado, como já está começando, para obstruir e diminuir esses pedidos e dificultar a questão daquelas pessoas. Eu já estou recebendo pedido de informação, dizendo, mas eu que já tenho cidadania vou perder? Bom, teoricamente, se você não vai dar para quem vai pedir agora, você deu para quem pediu antes. Então, teoricamente, também não poderia. Né? Quer dizer, nós teríamos um caos completo, absurdo, onde milhões de pessoas poderiam ser instadas a devolver o passaporte e a ser decretada o cancelamento administrativo da sua cidadania, como teremos milhares de pessoas que vão ter que esperar uma decisão até que alguém faça um recurso a uma corte superior para dizer que esta grande naturalização do Brasil, ela não tem parâmetro para negar uma cidadania italiana. Não querendo fazer terrorismo, só lembrar que na questão dos trentinos, por exemplo, quando começou o grande debate dos trentinos, teve gente que tinha passaporte que era trentino e teve que devolver o passaporte. Você lembra disso? Teve que devolver. Não foram poucos que devolveram o passaporte. Isso pode ocorrer, mas pode acontecer. Aí o que pode acontecer. O que eu colocaria para ti, Walter, é o seguinte: você explicou muito bem a situação e está claro que a questão é política, muito mais política do que jurídica no momento. Aí a pergunta é a seguinte: se os comitês, o CGIE, a nossa representação, também tem a ver com quem está na fila, e não só na fila do passaporte, mas também na outra fila. Mas eu estive fazendo uns cálculos. Isto aí interessa para mais de 2/3 da grande imigração italiana. 2/3 chegaram antes, que estão envolvidos nessa questão. Não seria, a pergunta é essa, não está na hora de a nossa representação, nós, com nossos interesses, a risco, se não definitivamente na corte, mas politicamente agora, como já está acontecendo, de tomar uma posição, afinal de contas, quem cala consente, né, Walter? Você tem razão, Pedro. Eu acho que aqui é uma questão de juntar todas as representações. Agora, obviamente, temos que esperar aquelas que serão eleitas agora dentro de um mês, não é? Para que possamos explicar a eles essa situação, nos unirmos justamente no Intercomites, que é uma entidade que vai congregar os presidentes dos comitês, os parlamentares, porque eu tenho convicção de que esses parlamentares não sabem nem do que estamos falando, não calculam o que seria isso, tentar transmitir a quem de direito toda essa situação, tentar levantar toda essa problemática e, em conjunto, fazer alguma coisa. Eu diria assim, não seria nem difícil, com tanta gente envolvida, você recolher um determinado valor e contratar um espetacular de um advogado em Roma que já faça um recurso à Corte Constitucional ou que faça um recurso de uma pessoa individual para já dar uma jurisprudência nessa questão. Mas não podemos absolutamente ficar calados sobre isso. Não dá para ficar calado. Vai acontecer, muitos problemas aí vão acontecer e vai causar muito dano a muita gente.
se as questões não forem resolvidas, e acredito até politicamente, mas nem que tenha que ir para o campo jurídico, mas alguém precisa agir. Bem, vamos às considerações finais, então, deixando livre a palavra para cada candidato. Só pode falar, inclusive, da campanha, como é que as expectativas de voto, etc. Começa aí com o Trento. Vamos lá, Trento. Tenho feito uma comunicação via rede social também, mas agora eu acho que a campanha é mais para cadastrar o eleitor, né, informando desses direitos para as pessoas se cadastrarem para receberem as suas cédulas, né, porque senão isso a gente não tem esse voto. Então, o momento agora é cadastrar até o dia 28 e depois que a gente possa estar sendo um nome disponível para esse eleitor nessa votação. Não, só, entre aspas, só me ligando ao que falou antes o Walter, né, sobre essa grande naturalização, né, que, entre aspas, entre nós, né, me parece um conto de fada para mim, porque se isso se realiza, eu irei ganhar automaticamente essas eleições, porque tem poucos italianos de verdade. Então, eu acho que é um assunto que sai cada 2, 3, 4 anos, mas eu não sei quanta força ele tem. Parece quase que seja usado politicamente, que não, né, realmente, né? Só na minha consideração, né, mas tudo bem, minha opinião pessoal, né, claro. Porque eu vejo que às vezes tem pessoas que se assustam sobre isso, mas me parece às vezes exagerado, né? Mas, de qualquer modo, como falou Peron, tudo pode acontecer, né? Claro, pelo amor de Deus. Mas acho bem difícil, de qualquer modo. Então, amigo Peron, agradeço mais uma vez essa tua disponibilidade, esse teu espaço importante que a gente pôde se manifestar, não é, das considerações. E quero dizer o seguinte, a nossa comunidade, eu não sou candidato, e muita gente tem me perguntado, mas você não é candidato? Por que não é candidato? Eu não sou candidato por um motivo muito óbvio. A lei não me permite. Eu já fiz 3 mandatos consecutivos. Quando eu estava no primeiro mandato, entrou uma nova lei dizendo que poderiam ser só 2 mandatos consecutivos, não contava aquele que a gente estava, portanto, eu me reelegi já 3 vezes e não posso ser candidato. E decidi encampar esta ideia de formarmos esse movimento, essa Italianità em movimento, não é? Mesmo não sendo candidato com outros colegas competentes, que também não podem ser colegas, decidimos escolher, né, convidar algumas pessoas que nós consideramos que têm competência, e embora possam não ter o conhecimento, mas o conhecimento se adquire também na prática, acho que temos que dar oportunidade para essas novas pessoas, e tenho a certeza que Italianità em Movimento é um grupo que está imbuído da melhor das intenções de fazer um trabalho correto, um trabalho árduo, não é? Tenho certeza que as pessoas que compõem esse grupo, 16 candidatos que compõem a lista Italianità em Movimento, que, aliás, é a número 1 na cédula, né? Você pode escolher 4 deles, quaisquer dos 4 que vocês escolham, pode ter certeza que vão estar bem escolhidos, porque são pessoas competentes que a gente conhece de outras épocas, de outras atividades, de conhecimento pessoal, né? Alguns a gente até está conhecendo agora, mas já conhece o trabalho que executou e que vem executando no seu setor ou nas suas atividades. Então, nós temos muita confiança. Temos certeza que outras listas também tem gente competente, mas podem ter a certeza que a nossa lista ela é feita baseada exclusivamente na nossa comunidade. Ali não tem ninguém com interesses que ultrapasse o interesse de representar a nossa comunidade, como existem em outras listas aí, que até agora eu não entendo como alguns políticos são candidatos ao COMITES. Nunca entendi isso, não vou entender nunca, mas é um direito de cada um. Então, por gentileza, meus amigos, vocês que me conhecem de tantos anos, sabem do meu trabalho, eu estou pedindo o apoio de vocês para Italianità em Movimento. E, como disse algum colega anteriormente, se inscrevam para votar. Não vou aqui relacionar como se inscrever, porque é muito longo, mas vocês têm a oportunidade de se inscreverem e de
votarem nessas eleições, já que essa vez só vai votar aquele que se manifestar que quer votar, nesse sentido. Um abraço. Diga. Aproveitando já a fala do Walter, então é conhecer a página do Italianitar em Movimento, italianitar.com.br. Lá o cidadão pode encontrar o comitê da sua circunscrição, tem uma página com todos os candidatos e o passo a passo para se inscrever para votar ainda. Ainda dá tempo, é muito fácil, muito simples o processo e todos os nossos candidatos, né, estão com o seu breve currículo lá disponível para que o eleitor possa nos conhecer melhor. Um abraço, Peron, um abraço, Romulo. Obrigado. Insieme agradece a participação de todos e deseja boa campanha e bom resultado nas urnas.